Como Franklin Delano Roosevelt morreu? Franklin Roosevelt foi o 32º presidente americano. Ele liderou os Estados Unidos durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Em seu governo foi implementada uma série de programas e reformas, conhecidas como New Deal. Franklin Delano Roosevelt nasceu em 30 de janeiro de 1882, na propriedade de sua família, em Hyde Park, Nova York. Ele era filho único do relacionamento de James Roosevelt com Sarah Delano. Sua família era bastante abastada financeiramente. A mãe de Franklin, Sarah, tinha apenas 27 anos quando ele nasceu, e adorava seu único filho. Ela desempenhou um papel muito influente na vida da criança, um papel que alguns descrevem como controlador e possessivo. Franklin Roosevelt passou seus primeiros anos na casa de sua família em Hyde Park. Como recebia aulas particulares em casa, e viajava muito com a família, Roosevelt não passava muito tempo com outras crianças de sua idade. Em 1896, aos 14 anos, Roosevelt foi enviado para sua primeira escola formal na Groton School, um prestigioso internato preparatório. Enquanto estava lá, Roosevelt era um aluno mediano. Após terminar o ensino básico, Roosevelt ingressou na Universidade de Harvard em 1900. Enquanto cursava a faculdade, ele tornou-se muito ativo no jornal da instituição e tornou-se seu editor-chefe em 1903. Naquele mesmo ano, Roosevelt ficou noivo de sua prima de quinto grau, Anna Eleanor Roosevelt. Eles se casaram 2 anos depois, em 17 de março de 1905. Nos 11 anos seguintes, eles tiveram 6 filhos, embora apenas 5 tenham sobrevivido à infância. Em 1905, Roosevelt passou a estudar Direito, na Universidade de Colômbia, e conseguiu ser aprovado no exame da ordem em 1907, embora não tenha se formado. Nos 3 anos seguintes, ele exerceu a advocacia societária em Nova York, e passou a viver uma rotina típica da classe alta. Em 1910, ele foi convidado para concorrer como democrata à vaga no Senado Estadual, pelo Condado de Dutchess, Nova York. Embora Roosevelt tenha crescido no Condado de Dutchess, a cadeira era ocupada há muito tempo por republicanos. Apesar das probabilidades contra ele, Roosevelt conquistou a cadeira no Senado em 1910 e se reelegeu em 1912. Sua carreira como senador estadual foi interrompida em 1913, quando ele foi nomeado pelo presidente Woodrow Wilson como secretário adjunto da Marinha. Esta posição tornou-se ainda mais importante quando os Estados Unidos começaram a fazer preparativos para aderir à Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele visitou a frente de combate francesa e participou da Conferência de Paz de Paris, em 1919. Ele também apoiou a criação da Liga das Nações, uma organização internacional para promover a paz e a cooperação entre os países. Roosevelt desejava ascender na política, e embora sua carreira política parecesse muito promissora, ele não venceu as eleições de 1920, quando foi escolhido como candidato a vice-presidente na chapa democrata, com James Cox. Após a derrota, Roosevelt decidiu fazer uma pequena pausa na política e reentrar no mundo dos negócios. Poucos meses depois, Roosevelt adoeceu. Em 1921, aos 39 anos, Roosevelt foi diagnosticado com poliomielite enquanto passava férias no Canadá. No início da doença, ele se recusou a aceitar que estava permanentemente paralisado. Roosevelt tentou inúmeras terapias, e até comprou um resort, na Geórgia, em busca de cura. Apesar de seus esforços, ele nunca recuperou o uso das pernas. Porém, ele recusou-se a ser limitado pela sua deficiência. Para superar sua falta de mobilidade, ele criou suportes de aço para as pernas, que podiam ser travados na posição vertical, para manter as pernas retas. Com cintas para as pernas por baixo das roupas, Roosevelt conseguia ficar de pé e caminhar lentamente com a ajuda de muletas e o braço de um amigo. Apesar da dificuldade física e emocional, Roosevelt não desistiu da política. Ele continuou a influenciar o Partido Democrata por meio de cartas e discursos, buscando conciliar os interesses dos setores urbano e rural. Em 1928, Roosevelt foi convidado a concorrer ao governo de Nova York.
Embora quisesse voltar para um cargo público, ele precisou avaliar se seu corpo era ou não forte o suficiente para resistir a uma campanha para governador. No final, ele decidiu que poderia concorrer. Roosevelt venceu a eleição em 1928 para governador de Nova York, e depois venceu novamente em 1930. Durante seu mandato como governador de Nova York, a Grande Depressão atingiu os Estados Unidos. À medida que os cidadãos comuns perdiam as suas poupanças e seus empregos, as pessoas ficavam cada vez mais insatisfeitas com o presidente Herbert Hoover. Nas eleições de 1932, os cidadãos exigiam mudanças e Roosevelt prometeu-lhes isso. Numa eleição esmagadora, Franklin D. Roosevelt ganhou a presidência. Antes de Roosevelt se tornar presidente, era permitido a reeleição por tempo indefinido. Embora o tempo médio que um presidente ficava no poder era de 2 mandatos, Roosevelt acabou ficando por 4 mandatos, devido às peculiaridades que ele precisou enfrentar em sua presidência, como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Roosevelt passou os seus 2 primeiros mandatos como presidente tomando medidas para tirar os Estados Unidos da Grande Depressão. Os primeiros 3 meses de sua presidência foram um turbilhão de atividades, com a implementação de seu plano de governo chamado de New Deal. O New Deal tinha como objetivo revitalizar a economia, aliviar a pobreza e mitigar os efeitos do desemprego em massa que assolavam a nação. Entre as principais medidas estavam a realização de grandes obras públicas de infraestrutura, a concessão de subsídios e empréstimos aos pequenos produtores rurais, o controle da emissão de moeda e a desvalorização do dólar, entre outras. As políticas implementadas ajudaram a diminuir a gravidade da Grande Depressão, mas não a resolveram por completo. Foi só com a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos finalmente saíram da crise financeira. Seus 2 últimos mandatos foram marcados pela participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Em 1940, Roosevelt iniciou uma série de medidas para ajudar a defender a França e a Grã-Bretanha da agressão nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele pressionou para que as fábricas dos Estados Unidos se tornassem um arsenal da democracia para os aliados. Inicialmente, ele não pretendia envolver os Estados Unidos de forma direta no conflito, porém quando Pearl Harbor foi atacado em 7 de dezembro de 1941, Roosevelt respondeu ao ataque com seu discurso Uma Data que Viverá na Infâmia, e fez uma declaração formal de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Roosevelt foi um comandante-chefe que trabalhou próximo de seus conselheiros militares. Ele ajudou a desenvolver uma estratégia para derrotar a Alemanha na Europa, através de uma série de invasões, primeiro no norte da África em novembro de 1942, depois na Sicília e na Itália em 1943, seguida pela invasão da Europa no dia D em 1944. Em fevereiro de 1945, ele viajou para Yalta, na Crimeia, para se reunir com Winston Churchill e Joseph Stalin, os líderes da Grã-Bretanha e da União Soviética. Eles discutiram os planos para o fim da guerra na Europa e na Ásia, bem como a criação da Organização das Nações Unidas. Roosevelt estava muito fraco e magro, e sua aparência chocou seus aliados e seus assessores. Após a Conferência de Yalta, ele voltou aos Estados Unidos e fez seu último discurso ao Congresso em 1º de março de 1945. Ele defendeu os acordos feitos em Yalta e pediu a cooperação internacional para garantir a paz mundial. Ele também expressou sua confiança na vitória dos aliados contra o nazismo e o fascismo. Em março de 1945, ele foi para sua casa de campo em Warm Springs, na Geórgia, onde costumava se recuperar dos efeitos da poliomielite. Ele pretendia descansar por algumas semanas antes de voltar à Casa Branca. No dia 12 de abril de 1945, Roosevelt estava sentado em sua poltrona, enquanto Elizabeth Showmatoff pintava seu retrato. Nesse momento ele sentiu uma forte dor na cabeça, e em seguida desmaiou. Ele foi levado para seu quarto e examinado por seu médico, que diagnosticou um derrame cerebral massivo. Ele nunca recuperou a consciência e morreu às 15h35 do mesmo dia. Ele estava com 63 anos.
Ao lado de Roosevelt em sua morte estavam duas primas, Laura Delano e Margaret Suckley, e sua ex-amante Lucy Mercer Rutherford, com quem mantinha um relacionamento. A notícia de sua morte foi transmitida pelo rádio e causou uma grande comoção nacional e internacional. Milhões de pessoas choraram sua morte e prestaram homenagens ao seu legado. Ele foi sucedido por seu vice-presidente, Harry Truman, que teve que enfrentar as decisões finais da guerra, como o uso da bomba atômica contra o Japão. Seu corpo foi transportado de Warm Springs para Washington, onde um funeral de Estado foi realizado. O corpo do presidente foi colocado no Salão Leste da Casa Branca para que o público pudesse prestar suas homenagens. Em 14 de abril de 1945, Franklin Roosevelt foi sepultado em sua cidade natal de Hyde Park, Nova York, no cemitério da família Roosevelt, próximo à sua residência de infância. Franklin Delano Roosevelt foi um dos presidentes mais influentes e populares da história dos Estados Unidos. Ele liderou o país em momentos cruciais e deixou um legado de reformas sociais, econômicas e políticas que moldaram o século XX. E foi assim que Franklin Delano Roosevelt morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.